capítulo começa 2 meses antes da partida do Baleia Negra, com o Furikov percebendo que sua habilidade de Nen detectou uma normalidade dentro dele. Através do computador criado pela habilidade, ele começa a analisar a situação, percebe diferentes opções para investigar o problema. E uma dessas opções é relacionada a usuários de Nen envolvidos. Furikov percebe que aquilo não é um simples ataque, que tem uma coisa adormecida dentro dele que é uma maldição. E o bizarro é que ela não foi criada naquele momento, ela já estava presente há muito tempo e foi despertada só agora. Então significa que alguém preparou tudo com uma antecedência muito grande. Então Furikov começa a relembrar de tudo que aconteceu para entender o que podia ter ativado a habilidade. Ele chega a uma possibilidade, a cerimônia do pote das sementes. Porém, ele descarta essa ideia quase imediatamente, porque se a cerimônia fosse responsável por criar aquela maldição, todos os envolvidos deviam ter sido afetados. Mas isso não aconteceu, então a conclusão era de que aquilo foi preparado especificamente por Furikov. E só uma pessoa podia ter feito aquilo, que é o Beyond Netero. E sem perder tempo, o Furikov entra em contato com o Beyond e a reação dele é muito diferente do que se esperava. Que o Beyond ele simplesmente confirma o que foi falado pra ele. Ele realmente colocou uma maldição no Furikov e ele revela que o momento que isso aconteceu foi quando o Furikov ainda era bebê. Durante toda a sua vida, aquela maldição ficou escondida, se alimentando da aura do Furikov durante aproximadamente 20 anos. E é exatamente isso que faz com que essa habilidade seja tão perigosa, porque quanto mais tempo que passa, mais forte e difícil é de remover a maldição. Então o Furikov percebe que ele não está lidando com uma habilidade normal do Nen. O Beyond cria uma preparação a longo prazo, uma habilidade que estava esperando o momento certo para poder ser ativada. Durante a conversa, o Beyond explica que a maldição está relacionada à guerra de sucessão. Caso Furikov morra, a habilidade poderá utilizar o conceito de Nen pós-morte para poder cumprir a função. E essa função parece ter ligação com eliminar um dos príncipes da disputa da guerra. Além disso, tem outro detalhe muito importante. A morte do Furikov também iria beneficiar o Benjamin, porque como o Furikov faz parte da guarda do primeiro príncipe, a morte dele permitiria que o Benjamin herdasse sua habilidade através da capacidade especial dos soldados. Ou seja, uma única situação ia acabar logo com muitos problemas. Um inimigo eliminado e um novo poder adquirido. Só que a pergunta é, será que o Beyond realmente está fazendo isso tudo pelo Benjamin? Provavelmente não, então quer dizer que tem alguma coisa a mais nessa maldição aí. E o próprio Beyond deixa claro que deseja um resultado específico para a guerra de sucessão. Para ele, o importante é que Kakin continue prosperando e que seus objetivos que têm a ver com o continente sombrio sejam alcançados. E o Benjamin pode simplesmente ser a pessoa que se encaixa nessas situações. E mesmo ouvindo as palavras do Beyond, o Furikov não aceita simplesmente confiar nele, então ele decide analisar a situação utilizando a própria habilidade. A habilidade do Furikov calcula que seriam necessários aproximadamente 365 dias para poder entender a estrutura da maldição, depois disso mais 700 dias para desenvolver e aplicar uma forma de remover a maldição. Então isso mostra que o Beyond estava tudo calculado há muito tempo. Ele criou uma coisa que vai continuar funcionando mesmo de décadas após ser aplicada, ser ativada. E o Furikov percebe que remover essa habilidade dentro do tempo da guerra de sucessão é impossível. Enquanto o Furikov tenta entender a ameaça que ele recebeu, a gente volta para a história do Kurapika. E no 11º dia de viagem, faltam só 25 minutos para a lei marcial ser ativada. Então o Kurapika continua trabalhando no plano dele para proteger o príncipe Wobble e conseguir informações sobre o que está acontecendo dentro do navio. E dessa vez a gente está focando na Rainha 8, que a ideia dela é enviar uma mensagem para a irmã utilizando o sistema de entrega por drone. Só que como a Baleia Negra ainda não entrou completamente nas regiões das tempestades, uma possibilidade da mensagem chegar ao destino. Só que o Kurapika não tem muita confiança no plano. Ele começa imediatamente a analisar todos os riscos de como a mensagem pode ser interceptada, se o conteúdo for descoberto, se o sistema pode estar sendo monitorado pelo exército. Também tem um outro problema que é o maior de todos. Então a pessoa encarregada de entregar as cartas é uma pessoa que não tem Nen, então ela está colocando a própria conta dela em risco, então faz sentido o Kurapika estar preocupado. Então a 8 entrega o código postal usado normalmente pela irmã dela para poder enviar a mensagem. E o Kurapika percebe que não tem nada de estranho no endereço. Segundo ela, se fosse necessário esconder alguma informação, ela poderia usar a escrita do próprio país. O idioma lá do próprio país dela possui diferentes sistemas de escrita, incluindo símbolos que podem ser usados para criar mensagens codificadas. Então a língua é muito complexa, então ela permite esconder informações em textos que podem parecer normais. E mesmo que a mensagem pareça estranha para alguém fora do país, isso pode ser explicado só pela falta que a pessoa não entende a língua. Então o Kurapika começa a orientar a rainha de como escrever a carta, só que antes de tudo, ele faz questão de deixar uma coisa clara, que ela deve escrever o que ela realmente sente, o que ela quer dizer. Depois disso, eles poderiam pensar em como transformar a mensagem em um código.
Enquanto a Rainha 8 escreve a carta, o Kurapika continua analisando todas as possibilidades. Essa é uma das partes bem interessantes do capítulo, né? Porque mostra a diferença do Kurapika para outros personagens. Porque ele nunca tá assim, satisfeito, ele não acha que o plano tá perfeito. Sempre procura alguma coisa falha, sempre para poder imaginar o pior cenário. Que é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. A cabeça do Kurapika tem várias possibilidades de dar errado. Então assim, ele entende que um pequeno erro pode causar muitos problemas. Durante a conversa, ele passa algumas informações para 8 e elas são tão importantes que fazem a rainha mudar sua expressão. Só que o capítulo não revela o que tá nessas informações. Então o que a gente sabe é que o Kurapika conseguiu falar assim, a preocupação que ele tinha. Depois disso, ele pede para um dos soldados do príncipe verificar se a carta da rainha podia ser enviada. E aí tá tudo tranquilo, então eles enviam a carta. Pouco tempo depois, a situação muda completamente, porque a lei marcial vai entrar em vigor no Baleia Negra. Então, os soldados do Benjamin começam a agir em todos os andares do navio, e eles recebem ordens para prender os criminosos e pessoas consideradas suspeitas. A Guerra de Sucessão acabou de entrar em uma nova fase, e vamos ver a reação dos príncipes com a lei marcial do Benjamin. No quarto de Camila, a gente vê que ela simplesmente ignora o anúncio. Ela continua seguindo os próprios planos como se nada tivesse acontecendo. Enquanto isso, no quarto do senador Henry, o quarto príncipe continua em treinamento de Nen, permanecendo bem concentrado. No quarto da Tubepa, a situação também muda, porque os soldados do Benjamin chegam com novas ordens. Todos os guardas e servos precisam ficar de joelhos e ninguém pode deixar o quarto. No quarto do Lusurus, acontece uma coisa bem curiosa, porque eles aparecem junto da guarda pessoal. Sumiu! Os soldados começam a suspeitar que ele possa estar relacionado com a máfia. Depois da lei marcial, o primeiro príncipe acusa a Rainha 8 de crimes contra o Estado e violação da autoridade real. Porém, existe uma diferença muito importante, porque o falso príncipe Wobble não tem idade suficiente para poder ser acusado. Então a punição dele é adiada. Já a 8 vai ter que permanecer sob vigilância. Ela não vai ser presa porque tem a possibilidade dela se tornar mãe do rei, né? Então ela recebe uma condição. Ela pode ficar dentro do quarto, só que se ela tentar sair, vai ser considerada uma tentativa de fuga. E o Kurapika tá lá observando tudo e percebe uma coisa muito estranha, que a reação do Benjamin parece exagerada. Então assim, tem uma coisa a mais, que a lei marcial pode não ter sido criada só por causa da situação envolvendo a Rainha 8. Benjamin colocou todo o navio em estado de emergência por algum motivo que não foi revelado ainda. E a gente vai ter que esperar para ver o que o Togashi está nos preparando. Então o capítulo 415 termina mostrando que a Guerra de Sucessão tá pegando fogo, então vamos muitas coisas para poder desenrolar aí. Muitas tramas estão sendo abertas e vamos ver o que o Togashi está cozinhando para nós. Será que a gente vai ter algum capítulo com menos diálogo e mais ação, mais tretas, alguma coisa assim? Enfim, já comenta aqui o que você achou desse capítulo, o que você acha que pode acontecer. E é isso, tchau!